Destruição da terra original. É uma das passagens mais complicadas da Bíblia, na parte inicial, aqui em Gênesis capítulo 1. E como nós falamos dentro do capítulo, do estudo do capítulo, aqui nós tivemos um grande cataclisma, que na verdade abalou a terra original. Nós devemos compreender que a terra original, ela tinha uma forma, e nós não sabemos como ela era, mas na verdade existia. Tanto é que quando nós nos referimos a céus e terra, é uma linguagem totalmente voltada para a compreensão humana, hoje com um novo sistema em desenvolvimento. Então, quando nós lemos céus e terra, na verdade nós devemos entender que ali tratava-se das regiões celestiais dentro da eternidade e da terra, que era na verdade uma parte dentro dessa esfera chamada céus. O que na verdade nós entendemos que era o jardim original, o jardim de Deus. E nesse jardim de Deus, Satanás, que na ocasião ainda era Lúcifer, ele era o zelador de tudo isso. E justamente com a sua queda, com o seu banimento, com o seu arremesso, ele é jogado de encontro à terra, que na verdade era o jardim. Ele danifica essa superfície e aí ele faz com que houvesse um afundamento, gerando o abismo. Abismo esse que na verdade hoje nós consideramos como sendo o espaço sideral. E a terra que sofreu essa fragmentação e foi automaticamente colocada dentro desse abismo, ela tornou-se sem forma e vazia, escura, as trevas predominavam, porque as trevas, no caso, era a partir daquele momento símbolo de oposição a Deus, porque Lúcifer tornou-se no adversário, e ele, como sendo adversário e opositor de Deus, ele passou a ser o lado negativo, ou seja, as trevas. Por isso que quando nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, trata-se de um período da eternidade, que na verdade não tem como calcular, porque é um período incontável, não existe numeração nesse período. O que nós temos aqui, na verdade, é um período em que Deus criou todas as coisas na sua soberania e tudo desenvolvia da melhor maneira possível, até que houve a rebelião de Satanás e sua possível queda, consequente queda, melhor dizendo. E aí a terra perde a forma, torna-se vazia, passa a haver as trevas, existirem as trevas, porque é símbolo de Satanás, e o abismo também. Só que quando fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quer dizer que Deus, ele tinha o total controle de tudo. E aí na verdade você fala o Espírito de Deus, sim, porque o Espírito de Deus é a manifestação do próprio Deus. E quando ele chega no versículo 3, ele diz, haja luz, essa luz é a presença de Deus se manifestando ativa no meio das trevas, que era a presença ou habitação de Satanás, a nova habitação de Satanás, o que veio a ser o primeiro abismo, ou na verdade o que nós chamamos de primeiro inferno, o primeiro lugar de separação. Sempre compreendendo que a Bíblia foi escrita dentro de uma forma humana para que eu compreenda. Por isso que no versículo 1 aparece o Deus Criador na eternidade, porque só existia Ele, Elohim, Deus Criador de todas as coisas. No versículo 2 aparece o Espírito Santo, que já mostra automaticamente a ligação de Deus com a catástrofe, com aquilo que foi caótico. E no versículo de número 3, nós sabemos que ali aparece a terceira pessoa, no caso Jesus, como sendo a luz, que é uma manifestação recriadora de Deus. E se nós abordarmos esses 3 versículos, eles terão ligações diretas com o tempo atual, com o tempo que nós vivemos, porque o homem é espírito, alma e corpo, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa compreensão da queda e da destruição, ela deve ser avaliada individualmente, ou melhor, separadamente. Nós temos que estudar a queda dos anjos, nós temos que estudar a pessoa de Satanás e assim termos uma noção completa. Mas o certo é, o novo mundo, esse mundo que nós habitamos, só começou a existir a partir do versículo 3, que é o período da recriação, quando Deus começou a recriar o sistema. E você percebe que essa recriação parte a partir da luz.
Por isso, quando ele fala haja luz e houve luz, não existiam os astros. Essa luz aqui, na verdade, é a presença de Deus. É o que a ciência chama de luz cósmica. Mas, na verdade, a partir do 3, você veja que a luz está em ação. Por que a luz? Como nós sabemos que a luz é Jesus, isso vai bater lá com João, capítulo de número 1, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra de Deus ativa. E na verdade a palavra era a luz, e a luz dos homens, e a luz do mundo. Nós entendemos que quando entra a luz, entra Jesus, porque toda a Bíblia Sagrada estará baseada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso se fez necessária a introdução de Jesus, ou seja, da luz, a partir do versículo de número 3. Mas você já percebeu que isso aqui é profundamente complicado para se tratar de uma forma rápida, abrupta. Alguns irmãos querem tudo muito rápido. Não tem como fazer tudo isso rápido sem gastar bastante tempo, muito tempo de compreensão, de entendimento, para que nós venhamos a compreender todo esse sistema. Mas o que nós temos que ter como base na nossa mente: existia uma habitação celestial. Com a rebelião de Lúcifer, ele foi arremessado sobre essa terra, sobre o jardim, danificou o jardim, tornou-o sem forma e vazio, e esse vai para o abismo, que é o lugar de separação, primeiro inferno. A partir do versículo 3, Jesus entra como a luz e passa a ter as atitudes, digamos assim, as manifestações divina e o seu poder recriador, fazendo com que a nova terra passasse a existir. Agora, a questão dos detalhes da queda, da reconstrução, aí nós sairíamos completamente desse termo e desse assunto. Mas por hora, você tem que entender que a destruição da terra deu-se pela queda de Satanás. É o que na ciência eles procuram e denominam como o grande Big Bang, que na verdade não foi o Big Bang, senão um choque violentíssimo de Satanás e seus anjos contra a superfície da terra. Então esta é a explicação mais detalhada possível da destruição da terra.